Vamos ler a palavra de Deus? Marcos capítulo 2, na CF, Marcos 2, do versículo 1 ao 12, nós vamos ler juntos. Marcos capítulo 2, do 1 ao 12. Diz assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes Jesus a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Queridos, essa passagem eu quis ler ela completa, são 12 versículos somente, que contam uma história tão maravilhosa a respeito de uma cura tão impressionante e que envolveu tantas pessoas. Os detalhes dessa cura estão registrados no Evangelho de Marcos, que é um evangelho que eu chamo um evangelho de pressa. A todo momento você vê expressões como entrou, saiu, passando, indo ele. É um evangelho muito compacto, né? Enquanto Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24, João tem 21. O evangelho de Marcos tem apenas 16 capítulos. Então tudo é muito rápido no evangelho de Marcos. Ainda que o nome, né, seja o Evangelho segundo Marcos ou escrito por Marcos, a gente sabe que Marcos não foi um discípulo de Jesus e que Marcos teve a revelação de quem era Jesus. Jesus já havia subido ao céu. E Marcos teve a oportunidade de conhecer Pedro. E um dia, provavelmente, Marcos pegou lá uma caneta e um papel, se fosse hoje, nos dias de hoje. E ele começa então a perguntar para Pedro a respeito do que ele havia vivido com Jesus. E acredito que dessa história ou dessa entrevista tenha saído esse evangelho. Por isso o evangelho de Marcos ele tem uma visão a partir de Pedro. E o evangelho praticamente ele gira em torno de uma cidade chamada Cafarnaum. A ponto do texto que a gente lê dizer que a casa de Jesus era nessa cidade chamada Cafarnaum. A gente sabe que Jesus nasceu em Belém e que antes que completasse 2 anos, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, todos os meninos. Então ele é levado por Maria e José para o Egito e depois, quando eles voltam do Egito, eles não voltam mais para Belém, mas voltam para Nazaré. E ali Jesus é criado, cresce, enfim, durante toda a sua vida. E quando chega o momento, então, do ministério de Jesus com 30 anos, então Jesus sai de Nazaré e ele foca a sua vida em torno da Galileia e toma como base principal do seu ministério a cidade de Cafarnaum. A gente sabe que Jesus não tinha casa, gente. Jesus não comprou uma casa. Certa feita, falando a respeito disso, ele diz: os passarinhos têm ninhos e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem, o Filho de Deus, não tem onde repousar a sua cabeça. Mas aqui, no capítulo de número 2, Jesus é apresentado num lugar onde ele, como diz o versículo, e soube-se que estava em casa. Que casa é essa? A casa é a casa de Pedro, é a casa onde a sogra de Pedro também vivia.
E essa casa está lá até hoje. Quando você chega em Cafarnaum, tem uma igreja que foi construída em cima das ruínas desta casa, a casa da sogra de Pedro, a casa de Pedro onde eles viviam. E Jesus, ele se hospedou tanto nessa casa, tanto, que quando Marcos foi escrever, eu acredito que Pedro, ditando, disse, não, ele estava em casa. Uma casa que poderia ser chamada a casa dele naquele período do ministério, diante de tantas vezes que ele havia voltado ali. E Cafarnaum vira o centro ali, a cidade onde Jesus sempre volta durante o seu ministério. Uma cidade que, quando você chega nela, você vê todo o mar da Galileia à sua frente. Ela fica bem no centro da Galileia. É perto de Tiberíades, perto de Caná da Galileia. Enfim, era um polo realmente. E hoje, nos dias de hoje, quando você chega, tem um portal na cidade. E está lá escrito a grande cidade, Cafarnaum, a grande cidade de Jesus Cristo. A cidade acabou sendo ligada à pessoa de Cristo. E Jesus, ele está ali naquela cidade mais uma vez. E aí começa esse relato bíblico que eu amo, porque tem uma expressão aqui nesse primeiro versículo de Marcos 2, que é uma expressão que mexe comigo, que chama muito a minha atenção. Quando diz, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Eu lembro essa expressão, Jesus estava em casa. Eu me lembro quando a gente era criança, o meu pai, ele trabalhava, ele tinha um horário, eu não lembro bem, só sei que ele saía de madrugada, por volta de 4 horas da manhã de casa, e o trabalho dele, se eu não estiver enganado, era das 5 da manhã até as 2 da tarde. E ele fez isso, mais de 2 décadas, ele ficou nesse horário, numa empresa na cidade de Joinville. Então meu pai chegava em casa próximo das 3 horas da tarde. E eu lembro que quando meu pai estava em casa, a gente sabia que ele estava em casa, né? E é interessante porque a presença dele trazia e representava muitas coisas. Era diferente as manhãs das tardes. E com certeza a figura ali do meu pai dentro de uma família, né, de cinco irmãos, né, 5 crianças, né? A gente de 0 a 10, minha mãe tinha 5, né? Meu irmão mais velho 10, eu com 7, minha irmã com 5, outro irmão com 3 e aí um recém-nascido. Então era um ambiente agitado, né? 5 crianças e então era um ambiente agitado e aí também tinha, né, aquelas disputas entre irmãos e o que tornava o ambiente às vezes até meio perigoso, né? Mas a gente vivia ali. E quando o meu pai chegava, ele carregava essa segurança, esse respeito, essa autoridade, mas sem dúvida também ele trazia com ele a correção e a disciplina. Então, diante de tantas coisas que ele representava, a gente, por incrível que pareça, né, a partir das 3 horas a casa ficava mais silenciosa. E todo mundo se tratava ali, as crianças, os filhos, né? Minha mãe dizia, quando meu pai chegava em casa, dizia, santa autoridade, né? Chegou a santa autoridade. Parece que tudo já ficava mais tranquilo, sem ela precisar chamar tanta atenção. E cada um de nós, quando está em casa, representa algo. Alguns são muito falantes, então a casa fica mais falante. Outros são mais silenciosos, outros são mais... Enfim, cada um de nós carrega alguma coisa e aquilo que carregamos representa algo dentro da casa, dos nossos lares, quando nós estamos em casa. Alguns, quando estão em casa, trazem consigo paz, harmonia, tranquilidade, amor, respeito. Mas esse é o lado positivo. Às vezes existem pessoas que carregam o lado negativo e quando estão em casa trazem o desequilíbrio, a inconstância, até o medo, porque não falar assim. Cada um de nós representa, né? Por exemplo, se você está aqui e não tem ninguém na sua casa, a tua ausência lá fez com que a casa estivesse em absoluto silêncio. Mas quando você está na sua casa, a casa muda por sua causa. Agora, pensem comigo. Jesus estava em casa. E o que isso significa? O que representa Jesus estar em casa? Observe que
alguém soube que ele estava em casa. Eu gosto dessa expressão, soube-se que ele estava em casa, porque é impossível não saber que Jesus está em casa. Quando Jesus está na casa de alguém, aquela casa traz esses aspectos que mudam o ambiente. Eu queria perguntar para você, né, eu gosto sempre de fazer perguntas, mas lançar a primeira pergunta aqui dessa noite: Jesus está lá na sua casa? Porque se Jesus estiver na sua casa, com certeza a sua casa é uma casa diferente. E a presença de Jesus ali carrega muitas coisas. E as coisas que a presença de Jesus carrega trazem consequências. E quando eu leio esse texto, gente, que a gente leu aqui, eu percebo e eu observo que existem lições preciosas nesse texto. Quando a gente lê o primeiro versículo, e o primeiro versículo termina dizendo: e soube-se que Jesus estava em casa. Na sequência, a primeira coisa que é mencionada no versículo 2 é que Jesus falava, ensinava e anunciava a palavra. Então, a primeira característica, gente, de uma casa que tem Jesus é que a palavra de Deus, ela é compartilhada. Eu digo que toda casa é uma escola. E digo mais, a família é uma escola da qual a gente nunca pega diploma, a gente nunca se forma, porque a gente está sempre aprendendo. Agora, se toda casa é uma escola, amém até aqui? Se toda casa é uma escola, o que é que se aprende na casa em que Jesus está? A casa em que Jesus está, ela é guiada, queridos, pela palavra de Deus. E não apenas uma palavra externa, mas ela é carregada de exemplo. Eu gosto de dizer que 1 grama de exemplo pesa mais do que 1000 quilos de palavras. É uma casa que tem a direção do Senhor. Toda casa que tem Jesus tem uma profunda comunhão com a sua palavra, onde o que vale não é a opinião mais de um ou de outro, ou entra-se nessa disputa, mas o que realmente importa é o que a palavra diz a respeito daquilo que aquela casa está vivendo. O lar precisa ser dirigido pelo referencial da palavra de Deus. Então, assim, nós estamos começando o ano. Eu quero provocar você, desafiar você a viver um ano de 2023 totalmente diferente de todos os anos que você viveu até aqui. Mas para isso, receba esse conselho: ame a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, está escrito que a palavra é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Quando a gente lê Hebreus 4:12, a gente vê o quão poderosa essa palavra, porque o escritor mostra essa palavra como uma espada afiada de 2 gumes, de 2 cortes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e medula, e é apta para discernir a intenção do coração humano. A palavra de Deus, ela previne, cria uma prevenção contra o pecado. Tamanha é a sua importância. O salmista, ainda no Salmo 119, agora no versículo 11, ele diz assim: eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. A palavra de Deus, ela funciona como uma prevenção. Quando a gente abre o Evangelho de João, o capítulo 14, o 15, o 16 e o 17, os 4 capítulos, é o momento da ceia, onde Jesus está instituindo a ceia. E nesses 4 capítulos, ele traz ensinamentos preciosos, mas quando chega no capítulo 17, ele vai fazer uma oração, e João registra a oração, a conversa dele com Deus, a meu e a seu respeito. E à medida que ele conversa com Deus a meu e a teu respeito, ele, quando chega no versículo de número 14, ele diz assim, Jesus, falando com Deus, a teu respeito, ele diz assim: eu dei-lhes a tua palavra. Agora observe o resultado disso. E o mundo os odiou,
Porque quem vive direcionado pela palavra de Deus, não vive em acordo com o mundo. E aí Jesus continua e diz, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E aí Jesus continua falando com Deus e diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E aí no versículo 17, eu acho tremendo, ele diz, santifica-os, purifica-os, limpa-os na tua palavra. Purifica-os na tua palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Gente, quando a gente entende isso, e eu não estou falando apenas de ouvir a palavra, mas eu estou falando de viver a palavra. Porque muitos de nós é capaz de citar aí uma dúzia de versículos de cor. Muitos de nós ama até ouvir a palavra. Gosta de ouvir uma palavra a respeito disso, isso traz uma paz, uma tranquilidade, e gosta de ouvir. Mas que o ano de 2023 a gente vá além e a gente siga o conselho de Tiago, que ele deu na sua carta, no capítulo 1, no versículo 11, onde ele diz que vocês não sejam apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores dela. Há um abismo entre ouvir e cumprir, entre até gostar de ouvir e cumprir, mas que você coloque isso como meta, porque a casa em que Jesus está, a palavra de Deus, ela é anunciada, ela é pregada e ela é compartilhada. Mas não apenas isso. Quando a gente olha para esse texto sagrado, a gente identifica alguns personagens. A gente identifica 4 homens que decidiram pegar a maca do paralítico e levar aquele paralítico até Jesus. Então, nós temos ali 4 agentes de saúde. Poderia até dizer 4 enfermeiros, quem sabe. Mas nesse texto a gente também identifica um enfermo, o paralítico. Nesse texto a gente consegue identificar também o médico dos médicos. E a gente também identifica uma cura. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Então nós identificamos 4 agentes de saúde, nós identificamos um enfermo, nós identificamos o médico dos médicos e nós identificamos uma cura. Gente, está na cara. A casa onde Jesus está é um hospital. É um hospital que promove saúde, promove cura, promove mudança. E eu gostaria, vou seguindo aqui com as minhas perguntas insuportáveis, mas a sua casa é um hospital ou é um cemitério? Ali a cura é promovida ou a bandeira, a morte é estabelecida, morte de relacionamentos, morte de tantas outras coisas. A grande pergunta é, se Jesus está na casa, nós deveríamos curar ou ferir? Quando Jesus está na casa, até as palavras são diferentes. Provérbios capítulo de número 16, versículo de número 24 diz, as palavras suaves são como favos de mel, doces para a alma. Escute agora, e remédio para os ossos. Observe a palavra remédio. A grande realidade é que de vez em quando a gente tem que parar e pensar, peraí, eu estou sendo aqui um agente de cura ou eu estou sendo um coveiro? Eu promovo a cura ou eu promovo a morte? Não se esqueça, nunca se esqueça, que as feridas mais profundas, elas são abertas em nós, pelas pessoas que a gente mais ama. Toda palavra dita dentro da sua casa, seja para edificação e para cura. A casa em que Jesus está é um hospital. Amém até aqui? Mas não é apenas isso. A casa onde Jesus está é um lugar de paz. Depois você lê na sua casa Marcos 2 e observe se é citado que nessa casa tem algum conforto. Não. A gente não lê no texto que essa casa tinha uma televisão. Se fosse hoje, nem uma internet, nem um ar-condicionado.
Essa casa, a gente, não tinha garagem, tinha uma porta só e somente uma janela pequena, que não daria nem para passar uma pessoa. Essa casa não tinha estrutura nenhuma. Mas o versículo 2 diz que todos se juntaram e eram tantos que não cabiam na casa. Se essa casa não tem estrutura nenhuma, por que essa casa chama tanta atenção? Porque nessa casa tem o essencial, Jesus. O que eu quero dizer é que o desejo do meu coração é que você conquiste tudo e todo o conforto que você possa ter, você possa não só conquistar, como usufruir. Mas não se esqueça do essencial. E o essencial sempre será Jesus. Lá na sua casa, as pessoas sentem paz. É um ambiente de paz. Quando Paulo vai escrever a carta aos Gálatas, ele fala de um ambiente familiar que estava acontecendo entre aquelas pessoas terríveis. Ele diz assim em Gálatas 5,15: se vós, porém, escute isso, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também um pelos outros. É meio forte essa expressão. Como assim, pastor? Morder, devorar, é canibalismo isso? Não, gente. É um ambiente onde parece que tem um monte de fios elétricos desencapados, onde nada pode ser dito, tudo é respondido de forma agressiva, é um ambiente estressante, é um ambiente onde tudo é falado ou gritando, ou em alta voz, onde tudo é questionado. E Paulo, ele cita isso, né? Um tempo atrás, estávamos aconselhando uma pessoa, e essa pessoa disse: pastor, eu casei com um príncipe montado num cavalo. E ela concluiu dizendo: o príncipe foi embora. Ficou o cavalo. A grande verdade é que, à medida que o tempo passa, eu acho que eu posso explicar isso melhor. Parece que a gente almoça, a gente come o dia inteiro estresse. A gente come estresse o dia inteiro. E quando chega em casa, vomita tudo. Sei que é forte falar isso, mas a grande verdade é que aquilo que a gente não tem coragem de dizer para ninguém, a gente diz dentro de casa, para as pessoas que estão ali com a gente e que deveriam ser as mais respeitadas. A intimidade que gera o amor, agora é usada para gerar o desrespeito. Quanto mais íntimo sou, mais desrespeitoso sou. Justamente pela intimidade, quando deveria ser ao contrário. Porque, queridos, a raiz do amor é o respeito. Não me diga que você ama alguém, você não respeita essa pessoa. A base do amor é o respeito. Como alguém pode dizer que ama o outro se não respeita? E muitos de nós falamos dentro de casa aquilo que jamais falaríamos no trabalho. Pensamos no trabalho, mas não falamos. Muitos de nós largamos tudo isso. E a casa precisa ser um lugar de paz. A casa ser um lugar de paz é uma decisão sua. Quando Jesus vai dar uma orientação para os discípulos em Lucas capítulo 10, ele fala algo tão precioso ali. No versículo de número 5, ele diz assim: e em qualquer casa onde vocês entrarem, diga assim: paz seja nessa casa. Aí ele continua e diz assim: e se naquela casa houver um filho da paz, vou repetir, filho da paz. Se houver um filho da paz, a paz que você levou repousará sobre aquela casa. Mas se não houver, a paz retornará com você e você vai embora.
Ou seja, Jesus está dizendo, quando você chega numa casa, libere paz sobre ela. Mas Deus não desperdiça aquilo que é dele. Ele não vai desperdiçar paz sobre uma vida que não quer paz. Ele não vai desperdiçar, querido, aquilo que ele é e aquilo que ele tem sobre alguém que não quer. Isso fica nítido nesse texto. Se você chegar, deseje paz. Se houver um filho da paz ali, a paz repousará sobre ele. Mas se não houver, ou seja, se não tiver ninguém que queira esta paz, então a paz voltará com você e vai embora. E aquela casa fica sem esta paz que poderia ser recebida. Quando você vem a uma igreja, nós oramos aqui, e o desejo do meu coração é que você leve essa paz para dentro do seu lar. Mas se você não quiser, vai ficar aqui, querido. Ou vai com a pessoa que está do seu lado. É opção sua. E quantos de nós, às vezes, recebemos dentro de um ambiente familiar uma bandeira branca, alguém assinalando e dizendo, vamos parar aqui, vamos ter paz nessa casa. Mas do outro lado tem gente que só quer guerra. Agora, o lugar onde Jesus está, a casa onde Jesus está, é um lugar de refúgio. Não tem luxo ali, não tinha nada que atraísse, mas tinha o principal. O principal dentro de uma casa é Jesus. Por quê, pastor? Porque ele é o príncipe da paz. Amém? Até aqui, quantos podem dar glória a Deus por isso? Agora, quando eu leio o texto, no versículo 12, eu observo que dentro daquela casa, todos se admiraram e glorificavam a Deus. Então vamos lá, me acompanhe, por favor, entra aqui dentro do meu cérebro, aqui, no meu raciocínio. Se essa casa tem gente glorificando, cura, palavra e Jesus, essa casa é o que, gente? A casa é uma igreja. Porque se tem Jesus, tem palavra, tem cura e tem gente dando glória a Deus, pronto. Essa casa é uma igreja. E o desafio para 2023, vou estabelecer aqui para você, e aí você agarra se quiser. O desafio para você é muito mais do que trazer a sua família para a igreja, é transformar a sua casa numa igreja. Não apenas trazer a sua casa para a igreja, mas levar a igreja para a sua casa. Porque a igreja é esse lugar com essas características. E eu pergunto para você, a sua casa tem características de uma igreja? Lá vocês oram um pelos outros? A maior declaração, queridos, de amor para uma pessoa é você orar por essa pessoa. Sabe, a gente tem os nossos filhos e quantos de nós não tem a capacidade de dar uma palavra de oração, de dizer, Deus, abençoa meu filho nesse dia, ou nisso, ou naquilo. A hora que os filhos chegam, tão preocupados, a gente está ali, às vezes, muitas vezes, para descarregar, quando na verdade deveríamos abraçar e dizer, viu, vamos orar juntos. Sabe, a coisa mais poderosa que pode ter dentro de uma casa é quando um ora pelo outro. E se você pegar a palavra orar, ao contrário, é raro. Orar, ao contrário, vira a palavra raro. E eu vou dizer uma coisa, quem raramente ora, raramente vence. Tem um aspecto de que vence. É aquilo que Jesus diz em Apocalipse, em uma das igrejas. Tu tem jeito, cara, de que está vivo, mas está morto. A gente consegue conquistas em algumas áreas da nossa vida e às vezes a família está ruindo, desmoronando. E, como disse, quem raramente ora, raramente vence. E a maior pregação, a mais poderosa das pregações, que você pode ver e ouvir, não é pregada por um pregador. A maior pregação pregada é através de uma casa que se transformou em uma igreja. As pessoas passam e as pessoas olham e as pessoas percebem e sentem. Há uma diferença na casa dessa pessoa. Por quê? Porque Jesus está ali. Finalmente, assim, usei essa palavra antecipadamente. Não terminei ainda não, viu? Tem mais. Chegando agora mais do meio para o final, eu observo no versículo 5 algo precioso na casa em que Jesus está.
a Bíblia diz assim: e Jesus, vendo a fé deles. Me chama a atenção, porque na casa onde Jesus está, tem fé. Agora, o que me chama a atenção nessa expressão é que Jesus viu a fé. Como? Pastor, não, é que Jesus tem os olhos como chama de fogo, e ele vê por dentro. Não, querido. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que Jesus viu a fé, no texto, exatamente no momento em que Jesus estava na casa e o telhado foi aberto por 4 homens que decidiram descer o paralítico no meio da casa porque não tinha como entrar pela porta, de tanta gente que tinha. Então, aquilo é uma fé que é provada através de uma atitude. É uma fé em ação. E quando Jesus olha aquilo, Jesus se surpreende com aquilo. E aí está aqui a expressão, vendo a fé deles. Posso dizer para vocês, fé é atitude. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não pensa, gente, que lá tinha uma casinha e em cima, né, fizeram madeiramento e as telhas romanas, né? E aí eles destelharam a casa e tal. Não, gente. A casa era feita de terra, de paredes de terra, com estrutura, muitas vezes, daquilo que era encontrado, junco, ou bambu, ou o que fosse, eles faziam isso. E quando chegava no telhado, eles faziam um telhado fechado, uma espécie de uma laje. Não tinha negócio de telhadinho nem nada. Isso é tão verdade que eles abriram um buraco, está no texto, no teto da casa. Eles não destelharam, eles quebraram o teto daquela casa. Não dá para entrar pela porta, então nós vamos entrar pelo teto, nem que a gente tenha que quebrar o teto. Aí alguém olha para mim e diz assim, eu acho que eles se passaram. Porque se é assim, então eles quebraram uma coisa para alcançar outra. Isso está certo? Redondamente certo. Existem coisas, gente, que a gente só alcança se a gente quebrar outras. Existem coisas na nossa vida que só acontecem quando a gente quebra outras. Às vezes a gente precisa quebrar algumas amizades. A gente precisa quebrar algumas coisas que a gente tem dentro de nós e que a gente chama de imutáveis. Imutável, queridos, é só Jesus. Todos nós podemos ser transformados. E quando, eu vou mostrar isso para você na Bíblia, quando Deus vai chamar o profeta Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, e lá no versículo de número 9, olha o que Deus diz para Jeremias. Jeremias escrevendo diz assim, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho as minhas palavras na tua boca. Escute agora o texto. Te dou autoridade para, arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. O que é isso? Como assim? É Deus que está falando isso? E então, depois disso, ele disse, e então edificar e plantar. Gente, a gente precisa entender que Deus não lança semente em terreno sujo. Que Deus não constrói em cima da sua edificação. Então a primeira coisa que ele faz é exatamente isso, ele arranca, ele tira, ele destrói para construir o novo. Isso chama-se novo nascimento. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o que a gente quer? A gente quer chegar perto de Deus e quer que ele construa ou ele acrescente alguma coisa naquilo que eu faço ou naquilo que eu fiz. E aqui entra um grande erro, porque muita gente acha que vir para Cristo é para ser melhorado. E não é para ser melhorado. Vir para Cristo é ser exatamente isso. É ser desfeito. É ser arrancado. É ser despedaçado. Para que Cristo nasça em nós. E quando Paulo entendeu isso, Paulo era ele tinha um jeito tão explosivo. E era um homem tão violento, e quando Paulo entendeu isso, que tudo aquilo precisava ser destruído nele, para que Cristo pudesse edificar. E quando ele entendeu isso, ele disse, Senhor,
destrói tudo aquilo que não presta em mim e edifica aquilo que tu tens para mim. Então Paulo escrevendo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, na casa onde Jesus está, a fé é uma atitude, é uma decisão de romper, é uma decisão de quebrar, é uma decisão, é levantar da onde está e parar de ficar dizendo: Senhor, faz, e o Senhor está dizendo: querido, eu quero fazer, mas dá para você levantar do sofá, dá para você tomar uma atitude diferente. Muitos de nós queremos até ressuscitar Lázaro, mas não queremos mover a pedra. Muitos de nós, queridos, queremos a multiplicação do azeite, como aconteceu na viúva, mas não queremos emprestar vasos. Muitos de nós queremos que os muros de Jericó caiam, mas a gente não quer dar 7 voltas. Muitos de nós, queridos, até quer que a lepra de Naamã sare, como aconteceu com ele, mas não quer dar 7 mergulhos no Jordão. Escute o que eu vou lhe dizer: fé é atitude. E quando você toma uma atitude, Deus acrescenta mais a tua fé, e mais a tua fé, e mais a tua fé. Então que a sua fé nesse ano não seja uma fé sem atitude. Não seja aquela fé de dizer: eu tenho fé que isso, eu tenho fé que aquilo, eu tenho fé que Deus, eu tenho fé. Querido, tome uma atitude. Naquele dia, um paralítico andou, porque alguém colocou a fé em atitude. Tomou uma decisão. Mas não apenas isso. Na casa em que Jesus está, existe algo que a gente não gosta. Mas eu preciso falar aqui para vocês. Quando chega no versículo 5, a Bíblia diz que esse paralítico desceu, eles desceram com cordas, esse paralítico no meio da casa. Jesus viu a fé deles, achou tremendo aquilo. E então Jesus olha para o paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Gente, isso dá um nó na minha cabeça, porque se eu fosse um dos 4 caras lá em cima no telhado, eu ia dizer assim: ô Jesus, tudo bom? Viu? Ele não veio aqui para ser perdoado, ele veio aqui para ser curado. Pô, eu trago o paralítico nas costas. A gente chega aqui, não tem como chegar perto da casa. A gente sobe com o paralítico no telhado. Para ele ser o quê, gente? Curado. A gente quebra o telhado, a gente abre um buraco, a gente desce o paralítico. Para ser o quê, gente? Curado. Quando eu estou lá em cima e vejo Jesus estendendo a mão, qual é a minha expectativa? Cura. Mas o que Jesus fala? Perdoados estão os teus pecados. É isso mesmo? Ele não foi lá para ser curado. Aliás, ele não foi lá para ser perdoado. Ele foi lá para ser curado. Mas isso é o que você pensa, porque você não é o paralítico. Os traumas na vida daquele homem, depender das pessoas, ouvir o que ele já havia ouvido, ainda que ele tinha uma enfermidade no corpo, ele tinha questionamentos na alma. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus deixou que fosse desse jeito? Por que eu estou vivendo isso, passando isso? De modo que aquele homem, aquele paralítico estava tão carregado, que antes de ser curado, ele precisava ser perdoado. Ele precisava viver uma experiência espiritual antes de viver uma experiência física. E aqui chega na frase que a gente não gosta de ouvir. Mas antes, querido, de qualquer milagre, precisa haver perdão. Não existirá milagres na casa de quem quer que seja, se não houver perdão antes. O perdão, ele é a porta que abre o nosso acesso ao milagre. Quantos relacionamentos paralisados pela falta de perdão. E perdão, gente, não é um sentimento.
Perdão é uma decisão. Eu vou explicar isso na história do filho pródigo. Quando a gente não perdoa, quem morre é a gente. Observem a história do filho pródigo, Lucas 15. Redobrem sua atenção. O filho pede a herança para o pai. E o filho só tinha acesso à herança do pai quando o pai morresse. Se o filho pede a herança para o pai, a parábola do filho pródigo não é sobre dinheiro, gente. Mas é sobre uma enfermidade na alma. Quando o filho pede a herança para o pai, o que o filho está falando para o pai? Para mim, você já morreu. Ah, mas eu estou vivo, não importa, me dá a herança, porque para mim você já morreu. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Para mim você morreu? Você já ouviu uma frase assim, ah não, depois disso aquela pessoa morreu para mim? Você já ouviu isso ou não? Claro, você nunca disse. Mas já deve ter ouvido. Aquela pessoa morreu para mim. O que o filho pródigo estava falando para o pai? Para mim você morreu. Então, o filho vai e gasta tudo que tem, e quando gasta tudo que tem, há uma ação do Espírito Santo na vida daquele filho. Como que eu sei que há uma ação do Espírito Santo? Porque a questão não é que ele gastou tudo e agora queria mais dinheiro. Porque ele já tinha gastado tudo aqui. Ele estava já num ponto em que ele estava querendo comer a comida dos porcos. Então a questão aqui, queridos, não é dinheiro. A questão aqui é que ele lembrou o quanto o relacionamento com o pai era importante. O quanto ele criou coisas no coração e o quanto ele matou o pai no coração dele. Então ele volta para o pai. E ele diz, não, olha como não é dinheiro. Eu posso ser um jornaleiro do meu pai, eu não me importo. Eu só quero estar de novo perto do meu pai. E quando ele chega perto do pai, o pai o beija. E o pai o abraça. Porque o pai já o havia perdoado antes mesmo desse momento. E ao abraçá-lo, ele celebra, o pai celebra, e o pai solta uma frase que explica o que eu estou falando. O pai diz, esse meu filho estava morto e reviveu. Observem, o filho disse para o pai, para mim você morreu. Mas a moral da história é que quem morreu foi o filho. Essa é a moral da história. É que ainda que o filho julgou que o pai tinha morrido para ele, na verdade quem estava morrendo era ele. Quando a gente não perdoa alguém, a gente cria uma expectativa absurda na mente, que pode ser representada pela história do veneno. É como tomar veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você. Os nossos pecados foram perdoados por Deus. Nós fomos alcançados pelo seu amor. Por isso, na casa onde Jesus está, tem muitos milagres para acontecer, tantos que você nem viu ainda. Mas para que aconteça, precisa haver perdão. Diz para quem está perto de você, perdoe. Depois do perdão, quem está doente é sarado. E agora finalmente, e agora é finalmente mesmo, não está no texto, mas nem precisa estar. Na casa onde Jesus está, tem mesa. Porque o lugar preferido de Jesus dentro de uma casa é a mesa. E antes que você pense que é por causa da comida, porque afinal de contas nós estamos vindo aí do Natal e do Ano Novo, onde o golpe foi bem dado, né? Amém? Se você está como eu, que ainda não teve coragem de subir na balança, vamos assim, pelo menos mais um mêsinho, para dar aí para voltar o negócio. Mas o lugar preferido de Jesus numa casa é a mesa e não é por causa da comida. Lembram do que eu disse há uns 2 meses atrás? Jesus não criou a mesa por causa da fome, mas ele criou a fome para levar as pessoas à mesa. Porque para Jesus a mesa é o lugar da comunhão, é o lugar de se alimentar, é o lugar de memórias, é o lugar de lembrar das memórias, é o lugar de lembrar do sacrifício. Nessa noite aqui, Jesus está na casa e tem uma mesa.
E na mesa Ele está nos convidando a estar junto com Ele. A pergunta é: temos fome? Temos fome da presença dEle? Temos fome de quem Ele é? E quando a gente entende essas coisas, a gente descobre que aquilo que nos é servido nessa noite é o pão e o vinho, é o cálice e o pão da comunhão. E é nessa mesa que nós nos assentamos junto com Jesus. E é nessa mesa, queridos, onde as nossas falhas, os nossos pecados são perdoados. E é nessa mesa que nós temos comunhão com Jesus. Dentro de alguns instantes nós vamos cear, porque na casa onde Jesus está, tem mesa. O lugar mais importante da sua casa, já falei isso mais ou menos 1 bilhão de vezes, é a mesa. É ali onde a família senta. É ali onde todos os outros aparelhos eletrônicos são desligados. E é ali onde você tem um tempo junto com a sua família. O lugar de comunhão é o lugar da mesa. E na casa em que Jesus está, tem mesa. Eu vou terminar respondendo a uma pergunta. Pastor, e como é que termina então a história do paralítico? E eu quero responder essa pergunta já com você em pé, se você puder, por favor. Se coloque de pé e eu quero responder essa pergunta para você. Queridos, na casa onde Jesus está, agora redobre a sua atenção. Você ficou em pé e a sua atenção pode ser dispersa, mas é muito importante. Se a casa onde Jesus está é uma casa onde a palavra é ensinada, é um hospital. Se a casa onde Jesus está é um lugar de paz, se essa casa é uma igreja, se nessa casa tem fé, se nessa casa o perdão é fácil, se nessa casa tem mesa, tem comunhão. Então observem que a presença de Jesus numa casa, observem como eu construí isso aqui. Observe como ela é tão abrangente, alcançando todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Tamanha é a representatividade do que isso significa. Se Jesus está na casa e todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, então há um poder liberado sobre essa casa. Então olha o que Jesus diz para o paralítico. A ti te digo. Eu gosto disso porque Jesus é específico. Jesus diz para o paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito. E olha o que ele vai fazer. E vai para a tua... Ele está dizendo: aquilo que você recebeu aqui, você vai transmitir lá na sua casa. Observe. Jesus é específico. Jesus diz: a ti te digo. Porque se ele não dissesse a ti te digo, era Deus falando. Se ele diz: paralítico, levanta e anda, todos os paralíticos da terra seriam curados naquele momento. É igual com Lázaro. Quando ele chega, ele diz: Lázaro, vem para fora. Porque se ele olha para dentro de um túmulo e diz: vem para fora, o cemitério acabava. Ele é específico. Ele diz: olha, para ti, a ti, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Levar o leito para casa. Será que eu já não posso deixar aqui no poste, aqui na frente? Porque eu não quero nem mais saber desse leito. Mas, queridos, há um significado muito precioso nisso. É como se Jesus dissesse: até hoje o leito te carregou, mas a partir de hoje é você que carrega o leito. O poder de transformação, de inversão, de mudar completamente. Aí aquele homem pega o leito, leva para casa e põe lá na sala de casa o leito. E eu pergunto para vocês: para que isso? Porque, queridos, na casa onde Jesus está,
a gente nunca esquece do que ele já fez. O leito é o testemunho daquele homem. Todo dia ele acordava e passava pelo aquele leito e dizia: "Oh Jesus, eu sei de onde você me tirou." E nós nos perdemos porque nós enfraquecemos os nossos testemunhos. Olha o que Jesus já fez pela sua vida. Quantos livramentos. Olha como ele te abençoou. Você nunca pensou estar onde está, mas ele te deu graça. Mas a gente esquece disso, porque a gente talvez, como paralítico, talvez quisesse jogar no lixo o leito. Mas Jesus diz: leva o leito para a tua casa. O leito é o testemunho, para que aquele homem nunca mais esquecesse. O leito, queridos, era apenas uma lembrança daquilo que paralisava ele até ele encontrar Jesus. Porque quando a gente encontra Jesus, a gente rompe. A gente vive aquilo que nunca viveu. Tome uma atitude. Finalmente, eu vou pedir, Caio, põe para mim aqui, Marcos 2,12, que é onde termina a história. Nós vamos terminar essa história juntos. Olha como termina. E levantou-se. Só essa frase aqui, a gente já podia parar e ficar chorando aqui essa noite toda, agradecendo a Deus, porque como que ele levantou, gente? Era um paralítico, mas na casa onde Jesus está, até o paralítico levanta. O milagre acontece. E levantando-se, tomou o leito. Ele levantou. E agora, antes, o que carregava ele vai ser carregado por ele, porque é isso que Deus faz. Deus muda, Deus transforma. E o texto continua e diz: saiu em presença de todos. Eu amo isso, eu amo. Porque se todos aqui, gente, são todos aqueles que viram o paralítico chegar paralítico. E agora todos aqueles que viram o paralítico como paralítico, todos eles estavam vendo ele levantar e sair andando. Porque é assim que Deus faz. As pessoas que te viram vivendo a pior fase da sua vida são as mesmas que vão te ver vivendo o melhor de Deus em 2023. É assim que Deus transforma. É assim que Deus trabalha. Ele sai em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a quem? A Deus. Oh, não tem nada mais precioso do que alguém, ao ver o que está acontecendo na sua vida, não dar o testemunho para você, mas olhar na sua vida e dizer: meu Deus, é Deus que está fazendo na vida dele, na vida dela. É Deus que está fazendo. É fora da nossa capacidade. Quando é fora da nossa capacidade, queridos, então é Deus que faz. E quando é Deus que faz, todos à nossa volta glorificam a Deus. E como é que termina? Todos glorificavam a Deus dizendo: nunca tal vimos. É isso mesmo. Quero liberar uma palavra aqui sobre você. E se você tiver fé para receber, receba em nome de Jesus. Levante a sua mão. O que Deus tem para fazer na sua casa, na sua vida, ninguém viu, nem você viu, mas Jesus já viu e está pronto para entregar na sua mão nesse ano. Se você tem fé, diga amém. E diga: Senhor, eu vou tomar uma atitude com relação a essa palavra. Uma atitude, eu preciso tomar uma atitude. E quando a gente fala disso, o seu coração queima. E não resista a isso, mas entregue a direção nas mãos do Senhor. Querido, Jesus está nessa casa. Aqui tem uma mesa. Mas ao final dessa reunião, o Senhor está te dizendo: toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Vamos orar. Quero que você feche seus olhos aí, se você puder. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor.
Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti e apresentamos a nossa família, a nossa casa. É bem verdade, Senhor, que muitos de nós não podemos dizer que Tu está lá. A palavra, ela é ignorada talvez. Ao invés de ser um lugar de cura, é um lugar de corações duros. Ao invés de ser um lugar de paz, é um lugar de perturbação, de brigas, de gritos. Na casa não existe nada que se pareça a uma igreja. A fé é apenas um pensamento positivo que não é seguida por uma atitude. Milagres não acontecem e ano após ano, os anos vão passando diante de nós. Mas como pode haver milagre se não tem perdão? Corações amargurados, rancorosos, não conseguem romper. E a mesa, quando nos falta comunhão entre os nossos, nos faltará comunhão contigo. Mas nessa noite que Tu preparou para nós, nesse primeiro culto de Santa Ceia desse ano, nós estamos aqui e nós queremos, Senhor, que a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida seja completamente diferente nesse ano. Que os nossos olhos não estejam somente focados nas coisas desse mundo, que são passageiras. Focamos em tantas coisas e queremos nos satisfazer em tantas outras. Mas que esse ano, Senhor, seja um ano onde a gente, Senhor, esteja diante de Ti. Que os casais tenham um propósito de caminhar em direção à Tua presença, ainda que o mundo nos odeie por isso. Que filhos, Senhor, sejam orientados e criados de acordo com a Tua palavra. Numa geração onde cada um fala uma coisa dentro de casa, filhos estão trancados dentro de quartos. Mas quando Tu está na casa, logo todos ficam sabendo. Senhor, o que nós Te pedimos é isso. Que esse ano, Senhor, Tu esteja aqui nessa casa que é esta igreja, e em tantas outras, Pai, que pregam a Tua palavra, mas que Tu esteja na casa de cada um dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria, se você puder, fale com Jesus, diga: Jesus, vamos lá para casa. Vamos lá para casa. Quando Tu não está lá, Senhor, a angústia bate, a insegurança, não tem confronto, não tem disciplina, não tem correção, a gente vai vivendo de qualquer jeito, mas isso só nos faz mal. Convida Jesus e diga: Jesus, eu estou aqui nessa noite e eu estou te chamando, te convidando, vai lá para casa. Vai lá para casa.